Já já tem Vasco e São Paulo, mas o noticiário Cruz Maltino está a todo o vapor. Interesse pelo ponta Elinho, que hoje atua no Toluca, no México. Além disso, também procura da diretoria pelo atacante uruguaio. Destaque do Defensor Sporting Maxi Gomes. Tem também renovação do goleiro Léo Jardim, caminhando para um desfecho após a chegada de Admar Lopes e muitas outras novidades. Você aí, amigo vascaíno, terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações nessa tarde de quinta-feira. Mas é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã em ponto. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do dia, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para te manter muito bem informado sobre o nosso Vascão. Hoje, porém, conta do jogo do Vasco, é claro, sem Boa Noite Gigante, com o nosso pós-jogo em live. Aqui, às 11h30 da noite, eu entro ao vivo para trocarmos uma ideia, para falar um pouquinho sobre, tomara, a vitória do nosso Vascão dentro do Morumbi. Show de bola? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, este Fala Gigante, falando sobre uma situação bem importante, né, relacionado ao Admar Lopes. O diretor executivo português contratado pelo Vasco da Gama para a pasta que vinha sem nenhum profissional após a demissão do ex-diretor executivo Marcelo Santana, ainda está em território português, tá? E será apresentado no Vasco no meio da semana que vem. Ele desembarca aí no Rio de Janeiro nesses próximos dias e já na semana que vem, quando o elenco estará de férias, né? Porque amanhã, a partir do dia 13, todo o grupo do Vasco receberá férias de 10 dias. O Vasco automaticamente se para dentro de campo, fora das 4 linhas, o trabalho será ainda mais intenso e Admar Lopes terá uma função essencial olhando o futuro do nosso Cruz Maltino. Ele, nesse momento, inclusive, já trabalha aí em reuniões, participa de trocas com o atual departamento de futebol do Vasco da Gama, olhando para tudo relacionado ao nosso Cruz Maltino. A reestruturação do CT Moacir Barbosa, a questão envolvendo o restante da temporada, mas principalmente a janela de transferências, que é um assunto que eu vou trazer a você já já. E além disso tudo, renovações de contrato. Admar Lopes vai ajudar e muito o Vasco da Gama e algumas renovações contratuais que não vinham andando. Caso de Paulinho Paula, caso, por exemplo, da definição do futuro de Puma Rodrigues, tem um contrato com o Vasco apenas até o final do ano. E talvez o caso que mais tirou o vascaíno do sério nestes últimos dias, que é o caso Léo Jardim, né? O goleiro tem um contrato com o Vasco até apenas o final desse ano. Há um gatilho no contrato dele de renovação automática se bater 60% das partidas com a camisa do Vasco nessa temporada. Até agora, esse gatilho não foi ativado, então o contrato dele, no papel, vai apenas até o final da temporada. E recentemente, uma pessoa ligada ao staff aí do Paulo Pitombeira, que é um empresário, né, do jogador, elogiou muito esse novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes. Inclusive, né, as palavras dizem as seguintes... as palavras dizem o seguinte, perdão, né? Abre aspas, Admar é muito bom profissional, conhecemos na época do Lille, é um cara que conhece muito do futebol e dos atletas. Admar Lopes trabalhou com o Léo Jardim no Lille, foi ele o responsável por levar o goleiro ao clube francês e novamente no ano seguinte ao Lille, em 2020, o Admar Lopes, quando sai do clube francês e chega ao Boa Vista como diretor de futebol, ele também leva o Léo Jardim. Então essa relação entre o Léo Jardim e o staff do Admar Lopes, entre o staff do Léo Jardim e o diretor executivo Admar Lopes, é uma relação muito boa. E esse próprio staff, né, do goleiro Léo Jardim, ao ser questionado sobre essa renovação, ele diz: o papo tá aberto, não há nada que impeça uma nova conversa. As coisas vão ser feitas às claras, não vai ser feito nada para sacanear ninguém. Qualquer decisão que tenha que ser tomada, todos estarão
à parte, amigo. Então, assim, a situação é exatamente essa. A expectativa é que agora, com a chegada de Edmar Lopes, que as coisas possam definitivamente andar, e que bom, e que o Léo Jardim possa renovar com o nosso Cruz Maltino. Inclusive, amigo vascaíno, o Pedrinho viajou para o Equador, né, para enfrentar a seleção equatoriana pelas eliminatórias no primeiro jogo. E logo em seguida, o Pedrinho vem para São Paulo junto também com a delegação, pois ele estava sendo chefe da seleção brasileira, para enfrentar a equipe do Paraguai aqui na Arena Corinthians. E nesse momento, né, ele, entre essas, esbarrou, né? Teve ali um momento de conversa, aproveitou essas viagens para conversar com o Paulo Pitombeira, que é o staff do goleiro Léo Jardim. Os dois tiveram uma conversa. A conversa foi considerada muito boa, inclusive, muito positiva, e já tem marcado um novo encontro para tentar ajustar aí esses problemas e avançar para a renovação contratual. E o discurso já, meu amigo vascaíno, das próprias pessoas que estão ali em torno da carreira do goleiro Léo Jardim já é outro, após a chegada do diretor executivo Edmar Lopes. O discurso é: parece que vai andar. Então, parece que vai andar, parece que esse contrato vai sair e parece que Léo Jardim vai ficar no Vasco da Gama. Boa notícia? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários, né? Léo Jardim muito provavelmente vai permanecer no nosso Cruz Maltino e não poderia ser diferente, né, vascaíno? Vambora então, seguir aqui com o vídeo, seguir com esse Fala Gigante, porque o Vasco ele segue no mercado e volto a repetir, a chegada da Edmar Lopes será essencial para a busca de reforços no mercado da bola. E nessas últimas horas tivemos uma informação vinda lá da imprensa uruguaia. O jornal El País, que é um dos principais jornais aí, inclusive do Uruguai, traz a informação que o Vasco da Gama ele tentou e ofertou, tá? Ou seja, formalizou uma proposta pelo atacante Maxi Gomes. Atacante Maxi Gomes é um uruguaio de 28 anos de idade, atleta que tem 31 partidas pela seleção uruguaia, jogador que tem um contrato hoje com o Defensor Sporting, clube no qual ele está até o final da temporada. Maxi Gomes iniciou sua carreira no próprio Defensor Sporting, passou por grandes clubes pelo mundo, passou pelo Celta de Vigo da Espanha, pelo Valência da Espanha, onde ficou 4 temporadas, pelo Trabzonspor do futebol turco e voltou ao Cádiz, voltou à Espanha para vestir as camisas do Cádiz na temporada passada. Não foi bem, 33 jogos, nenhum gol marcado, e por isso ele regressou ao seu país de origem para tentar reencontrar esse bom futebol que ele já teve. A temporada dele pelo Celta de Vigo no ano de 2017-18, nesta temporada, foi surreal. Foram 18 gols marcados e 4 assistências em 39 jogos. Então, é um jogador que já teve um bom momento na carreira, atacante, centroavante, 1,86 m, não tem essa característica de Pablo Verratti, é um 9 mais móvel, muito interessante. E o Vasco, diante da necessidade, eu acho que está mais do que nunca nítido que o Vasco vai procurar esse atacante no mercado da bola, buscou a contratação de Maxi Gomes. Entretanto, a informação é: o atacante recebeu essa proposta, mas não aceitou o Vasco, não aceitou fechar com o Vasco, não aceitou a proposta do Gigante da Colina. O motivo? Questão familiar, tá? O jogador justificou a diretoria Cruz Maltina que não aceitou a proposta contratual porque nesse momento prefere ficar perto da família, quer continuar no Uruguai. Maxi Gomes, que saiu do Uruguai ainda muito jovem no ano de 2017, ou seja, há 8 anos atrás, com apenas 20 anos, passou 8 anos na Europa, rodando entre Espanha e Turquia, e agora, perto novamente da sua família, tem por desejo ficar no Uruguai, ficar perto de seus familiares, e por isso rejeitou a proposta do Vasco da Gama. Então, mais do que nunca, volto a repetir, está nítido, o Vasco está à procura de reforço no mercado, o Vasco da Gama quer contratar esse camisa 9, Maxi Gomes foi uma tentativa de contratação, entretanto, rejeitada pelo mesmo. E além do Maxi Gomes, outro nome que o Vasco está nesse momento também buscando no mercado da bola, não é um centroavante, mas é um jogador de beirada, a pedido inclusive do próprio técnico Fernando Diniz. Esse atleta é o Elinho, jogador que pode atuar tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Jogador jovem de 25 anos de idade,
atleta que faz parte de uma agência que tem hoje certa abertura com o Vasco da Gama, que é a Bertolucci Sport, é agenciado por Giuliano Bertolucci, o mesmo empresário do técnico Fernando Diniz. Isso é de suma importância para uma negociação andar, essa abertura com um empresário tão grande como é o Giuliano Bertolucci. Elinho é um jogador cria das categorias de base do São Paulo, atleta que sempre se destacou na base do tricolor paulista e foi vendido ao Red Bull Bragantino no ano de 2020, tá? Ele chega ao Red Bull Bragantino e brilha simplesmente em 5 temporadas no clube paulista, tendo a melhor temporada da sua carreira em 2024, com 12 gols marcados e 9 assistências neste ano. Não à toa, o credenciou ao ser vendido ao Toluca, do México, por um valor de 13 milhões e meio de dólares, algo em torno aí, meu amigo, de 65 milhões de reais. Muita grana. Só que acontece, todo o destaque do Elinho no futebol brasileiro não aconteceu no México. Parece que o jogador não se adaptou. Então, com isso, nesse momento, tendo na última temporada apenas 23 partidas e 3 gols marcados, o Vasco, entendendo a possibilidade de uma contratação, fez uma sondagem junto ao atacante recentemente, tá? Entretanto, não foi apenas o Vasco. Além do Vasco, São Paulo e Corinthians também estão aí de olho na contratação desse ponta. Informação é que a intenção dos 3 clubes, Vasco, São Paulo e Corinthians, é viabilizar uma negociação por empréstimo com uma opção de compra no final do contrato, né? Volto a repetir, o Elinho perdeu espaço no clube mexicano, então essa saída está sendo facilitada nesse momento e há uma abertura sim de negociação. É um desejo do Vasco, entretanto não é fácil. Essa informação foi dada pelo grande jornalista André Hirnan, muito conhecedor aí de mercado da bola, que movimenta, é claro, os bastidores da nossa colina histórica. A chegada do Elinho ao Vasco da Gama muda assim o patamar do nosso setor ofensivo. Atacante rápido, de habilidade, de mano a mano, quebrador de linha, um atacante que o Vasco hoje não tem com as características do Elinho dentro do elenco. Atacante buscado, procurado, e o Vasco vai tentar viabilizar negócio. Bom nome! Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. É o Vasco no mercado com a chegada de Admar Lopes, buscando contratações, e talvez o novo diretor executivo português tenha uma primeira grande missão: contratar Elinho para o Vasco da Gama. Amigo vascaíno, vambora então para a segunda e última parte aqui deste Fala Gigante. Antes, porém, se inscreva aí no canal, né? Deixe seu like se você tá curtindo aí esse Fala Gigante. Venha fazer parte da nossa família, que ajuda demais mesmo o nosso crescimento. Vambora então para a última parte aqui deste Fala Gigante, falar, é claro, sobre Vasco e São Paulo, pois hoje o Vasco, que é o 15º colocado, com 10 pontos conquistados, enfrenta o São Paulo, 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos conquistados. O Vasco enfrenta um São Paulo dentro do Morumbi, jogando dentro de casa. Equipe que o Vasco não vence jogando em São Paulo nas últimas 10 partidas, são 10 jogos contra São Paulo jogando em território paulista, 2 empates e 8 derrotas, retrospecto muito negativo para o nosso Cruz Maltino, e o Vasco precisa dessa vitória. A última partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro foi uma derrota pelo placar de 2-1 jogando em Salvador, na Bahia. São Paulo precisa também, assim como o Vasco, se recuperar na tabela de classificação do Brasileirão. Já o Vasco vem também de uma derrota contra o Red Bull Bragantino, não jogando fora, mas dentro do Caldeirão de São Januário. Uma derrota pelo placar de 2-0 e a queda de uma invencibilidade jogando dentro de São Januário de exatamente 6 meses, amigo vascaíno. E o time, é claro, o técnico Fernando Diniz, busca essa vitória difícil contra o São Paulo. Um tabu, meu amigo, ó, que já dura anos de não vencer o tricolor paulista dentro do Morumbi desde 2012. Com relação ao nosso Cruz Maltino, como o Vasco vai a campo, tá aparecendo aí na imagem a vocês. Expectativa é que essa venha a ser a escalação. O Hugo Moura está de volta à lista de relacionados depois de 2 ausências contra a equipe do Melgar em São Januário e contra o Red Bull Bragantino, ganhando a vaga do Jair. Além dele, é claro, a expectativa é que o Lucas Freitas ou o Maurício Lemos componham a zaga titular ali pelo lado esquerdo. É talvez a única dúvida nesse sistema defensivo do Vasco. Lucas Freitas vinha sendo titular, mas o Maurício Lemos já está pronto para retornar aos gramados, mas o Vasco deve ir aí com essa formação, né? Léo Jardim, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, PH, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Pablo Verrete. É assim que o nosso Cruz Maltino deve ir
enfrentar o tricolor paulista nesse jogo válido pela 12ª rodada de Campeonato Brasileiro. Paulinho é desfalque, por uma virose ficou no Rio de Janeiro, David e Estrela, ambos em fase final de recuperação para logo estar de volta aos gramados. Tá confiante na vitória, amigo vascaíno? Deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Hoje é dia de Vasco, que saudade que eu tava disso e que saudade de um pós-jogo. Então hoje, marque aí 11h30 e corre pra cá. Venha conferir conosco o nosso pós-jogo do Gigante. Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. E já, tá? Eu tô de volta, contando muito aí com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.